Todos que estão nos assistindo nas suas casas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui por mais um culto, neste domingo, para que o Seu Espírito Santo venha falar convosco através da vossa palavra. Que Deus seja com todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer para vocês que ainda há esperança. Embora muitas pessoas na cultura brasileira dizem que a esperança, que é um dito popular, que a esperança é a última que morre. Eu vos digo que isso vai contra o princípio bíblico, contra a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nos diz que, em 1 Coríntios 13, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior de todos, o maior deles, é o amor. Mas a esperança, ela permanece, ela não é a última que morre. Deus nos garante isso. E por termos esperança, nós sabemos que Deus é conosco. É bem verdade que muitas vezes nós passamos por situações que parecem não haver mais a esperança. Situações onde nós encontramos num beco sem saída. Situações que muitas vezes nos deixam numa situação que nós ficamos tristes. Nessas horas de tribulação, de provação, até mesmo de angústia, de desespero. As circunstâncias parecem ser maiores do que nós. O problema é que nós potencializamos os nossos problemas. Os problemas muitas das vezes é pequeno. Se você às vezes for conversar com uma pessoa e falar do seu problema para ela, compartilhar o seu problema com ela, querer dividir com ela, e ela vai te mostrar que o problema é pequeno, ou ela vai achar que o problema é pequeno. E de que essa pessoa tem até um problema maior do que o seu. Mas é porque nós potencializamos um pequeno problema e fazemos com que ele fique enorme, intransponível, uma muralha enorme. Nós esquecemos de que Deus existe e nós nos sentimos derrotados, fracassados, imponentes, sem esperança. O que o preocupa nesse momento não é a quaresma social, não é só a quaresma, a distância socialmente, mas sim a quaresma intelectual. O nosso intelecto, porque parece que o medo desse vírus se sobressaiu a tudo e a todos. Estamos esquecendo de que temos um só Deus. E Ele está acima de tudo, nos olhando por nós. E que esse Deus é Ele é maior do que qualquer problema que você possa ter, de que eu possa ter. Ou que nós possamos estar passando. A quaresma intelectual está nos impedindo de ler a palavra de Deus ou de buscar a presença de Deus. Nós temos que ter a quarentena. A quarentena intelectual, nós não podemos tê-la. A quarentena, ela tem que ser social apenas. Manter essa distância. A quarentena intelectual está fazendo com que as pessoas fiquem surdas e cegas, fechando os olhos para a palavra de Deus, fechando os olhos para a grandiosidade de Deus. Nós estamos nos preocupando com tudo isso. E lembramos que Deus é maior do que qualquer problema que nós devemos estar passando. Nós devemos lembrar que acima de tudo e de todos há um nome, sobre todos os nomes, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Em Salmos 91, nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem. Aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito.
para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em uma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e eu glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a palavra de Deus. E muitas das vezes nós nos deixamos abater, ficamos angustiados por causa de coisas que estão acontecendo aí. Muitas são as coisas que são mentiras que estão dizendo. E eu digo para você uma verdade: Jesus Cristo é conosco. Ele nos diz que nos livrará da peste. Ele nos diz que nos livrará de todo o mal. Existe um problema, existe uma doença, existe uma peste, existe o vírus. Tudo isso existe. Temos que nos cuidar e tomar os devidos cuidados com relação à nossa integridade física e mental. Nós vivemos como se não conhecêssemos a Bíblia, como se não soubéssemos o que está por vir, como se não soubéssemos o que está escrito em Apocalipse. Se nós formos ler o que está por vir, que está escrito em Apocalipse, nós iríamos nos desesperar ainda mais. Mas nós vamos nos desesperar ainda mais se não buscarmos cada vez mais a presença de Deus. Estarmos na presença de Deus. Buscarmos estar no caminho que nos leva à salvação. Temos que aproveitar a quarentena para lermos e aprendermos mais com a Bíblia. Para orarmos mais e termos mais comunhão com o Pai, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Procurar lermos, louvarmos mais ao Senhor, estarmos mais na presença de Deus. Em 2 Crônicas 7, de 13 ao 15, está escrito assim, ó: se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordem aos enxames de gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar doença que pegue em todos vocês como uma peste, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as orações que forem feitas nesse lugar. Repito, agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos. A oração deste lugar está esperando o quê? O que nós estamos esperando para poder entrarmos em oração, em busca da presença de Deus? O que é que nós estamos esperando? Eu repito que Deus está com os olhos e os ouvidos atentos à nossa oração. Para conseguirmos nosso objetivo, muitas vezes nós sofremos e passamos por várias adversidades. Vários momentos em que queremos desistir, entregar os nossos pontos, sair do jogo, se fingir de morto. A vida é difícil, mas muitas vezes nós a complicamos ainda mais a vida. Nós aumentamos ainda mais os nossos problemas, quando nós começamos a murmurar na presença de Deus. Pedimos ajuda de Deus, mas nós atrapalhamos o seu agir. Nós nos distanciamos de Deus quando nós continuamos ainda a murmurar e pecar. Nos colocamos em situação difícil por não pedir orientação a Ele. E quando pedimos o seu auxílio, nós mesmos queremos resolver o problema. E Deus, acredito eu, que fica sem ter o que fazer, porque nós pedimos ajuda a Ele e nós atrapalhamos o processo. Porque da maneira com que Deus resolve os nossos problemas, nos auxilia, é da maneira dele. Mas nós queremos tomar as rédeas, mesmo pedindo ajuda. É como se nós falássemos para Jesus assim, ó, para Deus assim, ó: ei, Senhor, espere um pouco, porque eu mesmo vou resolver esse problema. Está demorando muito. Nós queremos agir de uma forma na qual nós achamos que nós somos soberanos a isso. E nós não o somos, amados irmãos.
Você pode ver que em Moisés, lá em Êxodo 15, 23, 26, o povo estava indo para a terra prometida. Teve que parar no lugar chamado Mara, porque o povo estava com sede, mas as águas de Mara eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber nós, porque a água desse lugar é amarga. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma madeira, que lançando nas águas, esta água se tornava doce. Uma água boa para beber. E as águas se tornando doce, esse povo pôde beber. Mas ali lhes deu Deus um estatuto e uma ordenança. E ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara a terra. Olha como é forte essa palavra. O Senhor nos diz que Ele sara a terra, Ele sara qualquer enfermidade, Ele te tira de qualquer dificuldade. Mas nós não. Nós, na ansiedade de resolvermos logo, o que é que você faria numa situação igual a essa? Você murmuraria para Moisés e depois ia fazer o quê? Acabando de murmurar a Moisés, você faria o quê? Na sua pequenez, na presença de Deus, faria o quê para poder tirar a amargura desta água? Colocaria açúcar? Colocaria mel, que era o que os egípcios usavam para adoçar os nutrientes daquela época, os bolos daquela época, os sucos daquela época? Eles usavam mel. Você usaria o que nesta água? Nós pedimos ajuda para Deus, e muitas das vezes nós queremos pegar as rédeas e deixando com que Deus não possa nos ajudar. Nós atamos a situação. Não esperariam por Deus nessa situação. Não esperariam Deus agir, ou não dariam ouvidos a Deus após orarem, porque nós oramos a Deus, mas as coisas não são tão rápidas, não é drive-thru, as coisas não é pegue e pague, não é orar e pegue, não é assim que funciona. As coisas são no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus. No tempo cronos. Kairos não, cronos. Temos o costume de atrapalharmos o agir de Deus. Nós temos uma rota traçada por Ele, como se fosse o Waze ou o Google Maps. Sabe, quando você quer ir a um lugar que você não conhece, você coloca no Waze ou no Google Maps, e ele te leva até aquele destino. E se você errar o trajeto, ele recalcula para você, ele te reformula o trajeto. Deus, da mesma forma, constantemente está traçando uma rota para as nossas vidas. Porque constantemente nós estamos saindo do nosso destino, traçado por Deus. Nós, constantemente, estamos caindo em pecado. Sabe, amados? Uma lagosta, ela é um animal mole, e ela cresce dentro de uma concha. Ela faz uma concha, e dentro desta concha ela cresce. Só que a concha ela é rígida, e ele cresce até um determinado ponto ali. Mas como ela vai crescendo e a concha, por ser rígida, não cresce, impossibilitando ela de crescer, à medida que ela cresce, essa concha fica apertada. E ela fica se sentindo ali sob pressão, desconfortável nessa situação. Então ela vai para debaixo das pedras, no fundo da água, e lá ela abandona aquela concha e refaz outra concha maior para ela, para poder se proteger dos predadores. Então isso acontece que ela volta a sair das pedras dentro da concha, e isso faz com que os predadores não a peguem. Só que esse processo acontece várias e várias vezes. E esse processo faz com que ela se estimule. Ela está se sentindo sob pressão, ela acaba saindo do local que ela está, indo para debaixo da pedra, para poder se proteger dos predadores, porque ela fora da concha, os predadores a pegam, e ela dentro da concha o predador não pega. Ela larga aquela conchinha, faz uma concha um pouco maior para ela, e volta de novo a sair de debaixo das pedras.
Agora, eu digo para vocês, se houvesse um médico para tratar a Concha, para que na hora que ela se sentisse apertada, sob pressão, incomodada, esse médico pegasse e desse um remédio para ela, será que ela sairia de dentro da concha? Será que a situação, mesmo com que ela apertada, ela tomando um remédio, ela não ficaria acomodada ali? Parada ou prostrada? O que temos que perceber é que tempos difíceis também são momentos que sinalizam o crescimento, ou que sinalizam o momento de você buscar mais a Deus, buscar mais os seus objetivos, buscar e buscar e buscar e buscar. Nós temos que buscar constantemente. Constantemente, porque se buscamos usar a diversidade, as dificuldades, os momentos difíceis, se usamos corretamente o aprendizado, corretamente nós podemos crescer através deste momento difícil que estamos todos passando. É na dificuldade que você vai aprender. É nesse momento difícil que você vai aprender a valorizar coisas que você está passando agora, como a tua liberdade sendo privada, a tua parte financeira, que agora muitos estão passando por dificuldades, porque gastam sem ter. E agora, no momento que nós estamos muitos com salários reduzidos, muitos estão sem receber, as empresas estão fechando, não é? O alimento às vezes até tem, mas não tem o dinheiro para ir comprar. Muitos estão passando por dificuldades. E oramos a Deus para que essa situação passe logo, para que esse vírus venha cair por terra em nome de Jesus. Para crescer, lógico que Deus responde às suas orações, falará com cada um de nós que estivéssemos orando. Uma borboleta, ela é uma pequena larva antes de se formar a borboleta. Ela faz um casulo e depois ela com as asas ela tem que quebrar aquele casulo. E isso é um exercício a qual não se pode privar ela de fazer. Porque quando ela está para quebrar o casulo que ela está fazendo, abrindo as asas lá dentro, forçando para poder sair desse casulo, esse exercício de abrir o casulo faz com que ela venha a ter as asas fortalecidas para poder voar. Se a borboleta não passar por essa fase, se ela for privada disso, se alguém for lá e facilitar para ela isso, quando você tirar ela lá de dentro, ela não voará, porque as asas dela não terá forças para poder bater e levar ela voando por aí. Você está no deserto, você está passando por dificuldade, nós estamos passando por dificuldade, é para que possamos sair dessa situação mais fortes e fortalecidos. Deus está permitindo isso para nós, para que possamos aprender mais com isso. Nós temos que aprender mais com isso. Deus está falando conosco e nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para que possamos aprender mais com isso. Muitas das vezes nós achamos que queremos ver Deus, mas nós não queremos passar pela morte. Mas o nosso problema não é a primeira morte. O problema é que nós vivemos longe da presença de Deus. E Deus quer que nós venhamos viver na presença dEle. Nós não podemos viver longe de Deus e morrer longe de Deus. Nós temos que viver na presença de Deus e morrer na presença de Deus, para que, da primeira morte, no julgamento, nós não viemos ter a segunda morte, que é a morte eterna. Nós temos que viver na presença de Deus para que no julgamento e para a segunda morte, que é a morte, seja revertida em vida, seja vida eterna e não morte. Eu aprendi que todos os caminhos, eu disse todos os caminhos nos levam a Deus. Todos. Nós sabemos que existe um caminho que ele é a verdade. Mas todos os caminhos nos levam a Deus. Todos. Mas muitos vivem de qualquer jeito. Morrem de qualquer jeito. Chega no dia de julgamento, será a vida ou a morte. Mas isso nós resolvemos, é aqui, é agora que nós resolvemos isso.
é em vida e é nesta vida que nós resolvemos isso. Para pensar que este fio, ele é infinitamente sem fim. E o microfone faz parte dele. A parte do microfone é a vida que nós vivemos aqui. O resto é a vida ou a morte eterna. Então para pensar, se você tem isso aqui infinitamente, sem fim, é nesse curto espaço que nós determinamos o que vai acontecer daqui em diante. É aqui que você vai determinar para onde vai e o que vai acontecer com a tua alma. Para quem você vai entregar a sua alma? Para quem você vai entregar? No livre-arbítrio. Você entrega ela para que Jesus, para que Deus a mantenha ela na vida eterna, ou você vai entregar ela para o inimigo? A escolha é nossa. O que fazemos aqui vai valer para a eternidade. A escolha é nossa, ela é vida ou morte. Escolhemos vida, mas a vida eterna. Escolhemos vida na presença de Deus, uma vida abundante, vida com saúde. E muitas pessoas estão desistindo de tudo, dos sonhos, da família, do trabalho, desistindo de tudo, por causa das dificuldades, das adversidades que estão passando. Por isso, estou a falar sobre isso esta noite. Você desistirá de tudo? O objetivo do nosso inimigo é neutralizar as nossas forças. Você está disposto a lutar contra o inimigo? Colocando obstáculos, o inimigo vai fazer com que você venha a desanimar. Ele nos coloca em luta constante. Lembrando que nem tudo é culpa do inimigo. A pessoa enche o cartão de dívida, não cuida da saúde, daqui a pouco vem as cobranças, daqui a pouco vem um problema no coração, um problema de saúde. Aí vai colocar a culpa em quem? Em quem que nós vamos colocar a culpa? No inimigo? Mas não foi o inimigo que te impossibilitou de cuidar da sua saúde. Não foi o inimigo que encheu o seu cartão ou a sua conta de dívida. É nós mesmos. Muitas das vezes, gastando aleatoriamente, sem pensar. Consumismo. Consumismo. Eu quero falar com vocês essa noite sobre uma mulher que está em Lucas 18:1. E diz assim a palavra do Senhor. Também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha cair em cada um dos corações como semente em terra fértil. Senhor, visita cada um dos lares, a cada uma das pessoas que estão a ouvir esta palavra, Senhor. Visita o coração de cada um deles, visita a mente, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Destampa todos os ouvidos, que todos os olhos possam enxergar, Senhor, as tuas bênçãos, os teus milagres. Que todos possam ouvir, Senhor meu Deus, sobre os testemunhos, as coisas que andam acontecendo, Pai. Os livramentos, as curas, Senhor. As curas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe a cada um, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. Estamos diante de uma mulher insistente sobre a cidade ter um juiz não temente a Deus. Ela é uma viúva só. Não fala que ela tem filho. Que foi conversar com o juiz sobre o seu adversário que não temia a Deus. Nem homem nenhum. Não vou ajudar essa senhora e pode ir embora. E a partir daquele dia, onde o juiz estava a mulher fazendo com que o juiz se lembrasse dela, incomodando ele, importunando ele. Até o ponto em que o juiz, não suportando mais, resolveu ajudá-la, para ela desaparecer. Foi o próprio Jesus que ensinou esta parábola, de que devemos insistir e jamais esmorecer, aconteça o que acontecer.
Pode ser quem quer que seja, a palavra que seja direcionada a você, dizendo para você que não vai acontecer, de que não vão fazer, cai por terra em nome de Jesus, porque o Senhor nos ensina. Nós devemos insistir e não desistir, jamais esmorecer, de forma nenhuma, porque é isso que o inimigo quer. As pessoas estão dentro de casa, muitas das vezes acham que não tem o que fazer, mas nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia para ler, nós temos tempo. Não gaste a sua quarentena na frente da televisão. Não gaste a sua quarentena reclamando e murmurando. Use a sua quarentena para se aproximar mais do Senhor, para louvar a Deus, blindar a tua família. Porque não é assim. Para quem não desiste, assim como foi, eu disse agora há pouco, o juiz, para se ver livre dela, foi em favor dela, fez justiça a ela, para que ela pudesse se ver, para que ele pudesse se ver livre. Por isso eu te digo, porque se você permanecer nesse caminho, no final, Deus tem uma vitória para você em nome de Jesus. A razão pela qual o Senhor falou essa parábola foi para que os homens e as mulheres sempre orassem e não desanimassem. Alguns de nós pode provavelmente ter um pedido que ainda não foi respondido. E por isso podemos nos sentir cansados e desanimados. E desta forma temos ficado desencorajados. O pedido da viúva não foi errado. Pelo contrário, foi bom e único como ela. Alguns de nós podemos ter pedidos e justos que ainda não receberam uma resposta. O que a palavra de Deus nos diz para fazer? Para continuar e ir a Deus em oração, em jejum, em busca, para não nos sentirmos desencorajados, para não nos sentir desanimados, mas para perseverar e ir a Ele em oração. Eu não digo que todos os nossos pedidos de oração serão realizados. Eles têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Quero dizer que alguém deve ir a Deus com os seus pedidos para os quais Ele já respondeu negativamente. Se estiver na presença de Deus, na vontade de Deus, continue orando. Peça discernimento a Deus. Ele vai te atender em nome de Jesus. Como o Senhor disse em Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus não vai desistir, vai até o fim. Deus não desiste de nós, Ele vai até o fim por nós, por mim e por você. Continue perseverando em nome de Jesus. Precisamos sempre lidar com as palavras negativas, pessimistas. Então tem sempre alguém falando algo de pessimista para nós, mas isso cai por terra em nome de Jesus. Nós devemos blindar a nossa mente, blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso falar, o nosso pensar, que o nosso pensamento seja ligado ao Pai em nome de Jesus. Às vezes recebemos um impacto que vai fazer com que nós venhamos a ficar prostrado, mas transforma esse impacto em impulso e vá à frente. Continue buscando a presença de Deus. Nós precisamos transformar as nossas vidas. Nós precisamos estar na presença do Pai constantemente. Nós precisamos transformar as críticas. Porque as críticas vêm, a tribulação vem conflitos, vem ventos contrários. Glória a Deus por isso. Lembre-se, estamos na Páscoa. É a passagem. Momento de honrarmos o que Jesus fez por nós na cruz no ano
33 a 1987 anos, era cristã, Jesus ressuscitava. Morreu numa sexta-feira, anteontem. E hoje, hoje a Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Foi o preço que Ele pagou para que possamos ser salvos, para que possamos ter uma vida com as nossas escolhas, para que possamos ter umas escolhas que sejam para permanecer na presença de Deus, buscar a salvação. Ele não morreu em vão por mim e por você. Ele morreu para nos dar a salvação, a vida, nos propôs e nos propõe a vida eterna. Foi o preço estipulado. A morte dele foi o preço que ele pagou por mim e por você. Em 1 Coríntios 15, 20 diz que: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Em João 11, 25 a 26 diz que: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Está escrito na palavra de Deus. Eu te pergunto, você crê nisso? Em Mateus 20, 18 a 19 está assim, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem, o crucifiquem. Mas hoje, no terceiro dia, ele ressuscitará. No domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Por mim e por você. Em Mateus 27, 50 ao 53, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Presta atenção. E os corpos de muitos santos, nós temos que permanecer na presença de Deus, nós temos que buscar a santificação na presença de Deus, para que quando o Pai nos chamar, onde quer que nós venhamos estar, nós possamos ouvir a voz do Mestre, porque a ovelha conhece a voz do pastor. E quando Ele chamar, que onde nós quer que nós estejamos, nós possamos levantar e ir em direção a Ele. Em 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. João 26,19, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Façam desta Páscoa uma verdadeira mudança em sua vida. Nesta Páscoa, faça realmente uma passagem para uma vida nos caminhos do Senhor. Faça esta passagem para uma vida sempre ao lado de Deus. Vivamos pela fé, Deus proverá. A melhor notícia que poderíamos ouvir, e nós ouvimos, foi de que o túmulo de Jesus está vazio. E isso é porque Ele vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Que você possa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, poder fechar os seus olhos nesse momento e ouvir somente a minha voz. Coloque na sua mente os seus problemas, as suas dificuldades, enfermidades, do seu parente, de quem quer que seja. Lembre-se de que o poder de Deus, e para o poder de Deus, não há barreira nenhuma. O poder de Deus vai te visitar onde quer que você esteja, na sua casa, no hospital, na cadeia, onde você estiver ouvindo a minha voz agora, Deus vai te visitar em nome de Jesus. Você vai ser curado agora, você vai ser curada.
Sua família vai ser tocada em nome de Jesus, e pelo poder de Deus você é tocado agora nesse momento em nome de Jesus. Seja na mente, seja no corpo, onde quer que seja, a mão de Deus poderosa pode te tocar. Agora, em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo encha a tua casa. Que a presença de Deus, todos vocês possam sentir. Sinta a presença de Deus em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teto onde você estiver. Nesse momento, impedindo o agir do inimigo. É repreendido em nome de Jesus. Que todos os olhos, todos os ouvidos sejam destapados em nome de Jesus. Toda mente cativa seja liberta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todas as correntes se quebrem em nome de Jesus. Que todos que estão ouvindo essa voz, pelo poder de Deus, possa, em nome de Jesus, estar liberto agora. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Põe em liberdade todos, para que possam sentir a tua presença. Para que todos possam ser curados, eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Todo tipo de enfermidade seja curada em nome de Jesus. Todo vírus, toda bactéria, toda gripe é repreendida em nome de Jesus. Hepatite, fibromialgia, tendinite, febres, todo tipo de enfermidade começa a sair em nome de Jesus. Problemas dos rins, dores de cabeça, arritmia cardíaca, todo tipo de doença começa a sair em nome de Jesus. Se sinta curado em nome de Jesus. Escute, meus amados, onde você estiver agora, em sua casa, onde você estiver, sinta a presença de Deus, sinta o toque do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agir sobre a tua vida nesse momento. Que Deus venha atender as tuas orações em nome de Jesus. Na tua família, na tua saúde, não interessa o que você está passando, não interessa. Deus pode tocar, Jesus pode tocar, o Espírito Santo pode agir. Que o Espírito Santo possa agir curando, libertando, restaurando, dando ânimo agora em nome de Jesus. Não há prisão que Jesus não abra, não há doença que Jesus não cure, não há alma que Jesus não salve. Não há alma que Jesus não salve. Receba agora o toque de Jesus. Onde você estiver, receba a libertação em nome de Jesus. Receba o toque de Deus. Agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba em nome de Jesus. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, que cada uma das orações, qualquer que sejam as enfermidades, venha cair por terra em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha resplandecer, Senhor, em nome de Jesus, em cada um dos lares, em cada um dos lugares onde a minha voz estiver chegando. Eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, eu determino a cura em nome de Jesus, Senhor. Em 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Que Deus venha atender as tuas orações, mas que as tuas orações sejam ligadas a Deus. Que nenhuma das suas petições venha te afastar da presença do Senhor. Receba a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, até a vinda de Jesus Cristo, o nosso único e digno Salvador, para nos dar a salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.